trago para vocês esse vídeo inédito de uma cafetina muito potente de Ribeirão Preto, com sua persuasão e suas maldades. Só que dessa vez, esse vídeo vem recheado com áudios potentes de sobreviventes das mãos dela. Vamos voltar a falar nada mais e nada menos de Francesca de Ribeirão Preto. Meus bombones! Coisas lindas do meu coração! Então, pessoal, trago esse vídeo inédito de Francesca. Pessoal, eu já tenho 2 vídeos da Francesca no meu canal. Francesca, gente, foi uma cafetina bastante cruel, sim, foi ruim. Foi uma pessoa bastante ruim, de verdade. Gente, não existe uma cafetina na história, na nossa história, que foi boa. Não existe, pessoal. Não existe, tá? Ela sempre tem algo de ruim nela. Quando eu falo que não existe é porque nenhuma se escapou. Nenhuma. E meus vídeos, ele não só ajuda, como serve de alerta para essas transexuais novinhas, que não entende bem, não sabe o que é o nosso meio e o que existe dentro do nosso meio. Meus vídeos já estão ajudando a muitas delas. Pessoal, quando uma mulher transexual jovem, né, de 13, 14, 15 anos, vai para a casa de uma cafetina, ela não sabe o risco que ela está correndo. Um risco inevitável, né? Cafetina, gente, põe isso na cabeça de todos vocês. Cafetina não é só cobrar diária não, gente. Não compensa para elas. Não compensa para nenhuma cafetina cobrar somente diária. A cafetina, ela necessita endividar-te, ela necessita ganhar dinheiro em cima de você. Ela necessita meter dívidas e mais dívidas em cima de você. Isso, a Francesca era maestra. A menina mal chegava, né? Porque sabe, né? Gente pobre, gente, sabe, de família humilde, gente que não tem muito recurso, ou simplesmente fugiu de casa, foi embora, ou foi expulsa de casa pelos pais. Então a Francesca, primeiro ela te entrevista, ela via como você estava, se você realmente era bonita, se você podia dar muito dinheiro para ela, se ela podia investir em você e mandar você para a Europa. Gente, cafetina é uma coisa espantosa, vocês não podem nem imaginar. E a Francesca, gente, não era só aquela coisa de pagar diária, não. Ela simplesmente chegava com um vestido, esse vestido já é seu, quer dizer, ela já te vendeu o vestido. Se o vestido custa 50 euros, é 2.000 para você, 2.000, tá? Esses sapatos, esse vestido, tudo isso é para você, tá? É para você, eu trouxe para você. Quer dizer, você já estava endividada, não tinha escapatória, tá? Por mais que ela não quisesse fazer o nariz, não quisesse fazer o pomo de Adão e tudo isso, vamos dessa cárcere privada, né? Que todas estavam metidas aí dentro, coitadas, né? Que não podia. Escuta esse áudio com muita atenção e logo a gente já volta comentando, tá, meus anjos? Regime militar total, era reuniões todos os dias, tinha reuniões, era um pânico terrível e não tinha como sair da casa. Ou você saía fugido, deixava suas coisas tudo para trás, ou você tinha, ou era espancada mesmo e era expulsa para fora, com a cabeça raspada, né? Ou morta. Final da história, depois de ter raspado a cabeça de muita gente, espancado, roubado, cafetinado, muito mesmo. Teve a Operação Fada Madrinha, né? Ela estava envolvida, ela respingou nela, salpicou nela, ela foi presa e agora está respondendo em liberdade e agora virou evangélica, diz ela. O fato que aconteceu, que eu presenciei, foram
duas meninas trans que juntaram o dinheiro do peito, né, com ela, junto com ela, o silicone, a prótese, e foram levadas até São Paulo para o cirurgião. Quando acordaram, elas estavam com o gogó feito, né, o pomo de Adão, mas o nariz, só que sem o consentimento das meninas. Endividadíssimas na época, e era aquela loucura. Aí uma das meninas pegou e falou, perguntou o que estava acontecendo, que ela foi lá para fazer o peito, não era para fazer tudo aquilo. E a Francesca simplesmente disse: cala a boca que eu te jogo na rodovia com o carro andando. E a Francesca tinha o irmão dela, o Júnior, que era outro terrorista também. Então, às vezes a Francesca batia, às vezes o Júnior batia, às vezes os dois batiam. Tinha o marido da Francesca também, que estava preso. A tortura era muito psicológica, porque ali você não sabia se você ia ser espancada, se ela ia raspar sua cabeça, ou se ela ia raspar sua cabeça e te espancar, né? E a tortura era o tempo todo, o medo. Queimava as bichas com objetos quentes, espancava mesmo, espancava, juntava ela e o irmão ali e batia muito. E aí a gente já sabia que aquela bicha ali, quando ela ia mandar embora, ficava sem mala, sem nada. E raspava a cabeça da bicha e colocava pra rua, toda machucada. Dinheiro, a diária. Depois era reunião porque a luz veio muito alta, a água veio muito alta. E no final a gente ficava mantendo essa cadeia de prostituição sem fim. Porque era sempre uma dívida, era sempre uma multa, era sempre algo. Era muito duro. A gente era obrigado a comer no restaurante da mãe dela, né? Quando eu fui pra lá, não sei se ela deu esse restaurante pra mãe dela, ou se a mãe dela já tinha. A gente era obrigada a comer no restaurante da mãe dela. Era esse tipo de coisa. Pra consumir no bar do pai dela. Então, se você comesse em outro lugar que não fosse na mãe dela, aí já era motivo. Então, eram pequenas coisas ali que é complicado. A situação da pessoa podia ficar muito séria. E ali a gente não tinha, né? Não tinha polícia para nos defender, não tinha smartphone como hoje, que a gente tem smartphone, a gente grava, a gente era torturada ali sem ninguém nos defender. E elas nunca estavam sozinhas, né? Que elas têm as gerentes, é aquela coisa. À noite ela passava fazendo a ronda, né? No carro dela. E qualquer coisa poderia virar, qualquer mínima coisa poderia virar uma coisa grave. E a gente, como eu te disse, a gente não sabia como era a reunião todo dia, a gente não sabia como que a gente ia sair para dia sim, dia não. A gente não sabia como a gente ia sair dessa reunião. Quem ia sair ferida, quem ia sair espancada, quem ia sair sem cabelo, quem ia sair toda quebrada. A gente não sabia porque a gente não sabia nem de que se tratava as reuniões, era o tempo todo reunião e o terror pairava. A gente não tinha pra onde ir, né? Era um bando ali de adolescente, a maioria não tinha 18 anos, expulsas de casa ou sem ter pra onde ir, ou com a família muito pobre. Então a gente não tinha opção e não tinha como trabalhar também na rua se não fosse morando na casa dela. Então, além da diária, não estava incluído comida, almoço, janta, nada. Esse dinheiro era só para você ter um lugar para dormir e poder trabalhar lá na rua. E quando chegava a conta de luz, essas coisas, era outra reunião. Aí era aquela tortura, ela fazia uns cálculos lá que ninguém entendia. E a gente tinha que pagar toda a consumação da casa. Um telefone que ela mantinha lá, um telefone que era bomba, que não era nem conta vinha. Mas quem usasse aquele telefone, né, achava que não ia acontecer nada, mas quando via tinha uma despesa altíssima para pagar. E luz, água, era umas contas que ninguém entendia, mas todo mundo ficava sempre devendo.
E ela é de religião de matriz africana, né? E todo mundo da casa tinha que participar das festas, de tudo, seja financeiramente, seja presencialmente. E era assim. Até então, o que a gente sabe é que ela tinha pagado para ser CAD, porque eu não entendo muito, mas dizem que a CAD tem que, pela religião, tem que ser mulher, né? E ela, como era operada, ela pagou o pai de santo para poder ser ECAD, né? Subornou ali. E assim foi. Era realmente um cárcere privado mesmo. Você poderia, sim, sair rapidinho se fosse para ir na mãe dela comer ou buscar comida. E da rua para casa, da casa para rua e pronto. Não pensava que você poderia sair, bater perna, não. Lá você estava em regime de cárcere mesmo. Não podia ir embora. Querer ir embora da casa, querer voltar para sua cidade, não podia. Só morta. Ou com a cabeça raspada, sem roupa, sem nada e espancada. Se ela deixasse você sobreviver. A Francesca tinha a gerente dela, que era a Pamela, que ficava vigiando as bichas, vigiando a nós. Era difícil. Você escapar dos olhos da Francesca, ainda tinha os olhos da Pamela, ainda tinha os olhos do irmão da Pamela, e o marido estava preso na época que eu tive lá. E Francesca conhecia muita gente conhecia ela, então sempre as informações chegavam nela. Era realmente tenso. Ali realmente foi muito tenso. Então, meus bombones, depois de escutar esse áudio, com tudo isso, né? Porque essa menina é uma das sobreviventes, mas são muitas, tá? São muitas. Muitas também deram seu depoimento, dão seu depoimento, mas claro, eu tenho que pegar uma só. Eu não vou pôr o depoimento de todas, porque senão o áudio fica em horas. Horas e horas e horas com as maldades que fez Francesca. Francesca hoje, trabalha com Uber. Ela tá trabalhando com Uber, como vocês vê nessa foto da portada, né? Essa é a Francesca no dia atual, tá, gente? No dia de hoje, tá? Francesca, ela foi presa, como eu já contei em vários vídeos meus, né? Ela foi presa junto com uma outra, porque roubaram um policial aposentado, né? Porque elas são babado, né, gente? Ela roubou o policial aposentado, né? E foi presa. Então dizem as meninas que até o dia de hoje ela responde em liberdade, né? Responde agora, não sei se leva tornozeleira eletrônica, todas essas coisas, eu não sei, tá? E nem quero saber. Eu não gosto de gente que pratica coisas erradas, né? E coisas ruins, assim, ao próximo, né? Não suporto, né? E a Francesca incluso, gente, olha só, finais dos anos 80, 90, ela levava uma câmera embutida na bolsa, gente, meu Deus do céu. Coisa que era um artiluxo, quase ninguém tinha isso. Onde ela conseguiu? Não sei. Para gravar os clientes e depois extorquir eles. Ameaçando mostrar para a família, né? A situação aí que estavam os dois, né? No momento da relação íntima e tudo isso. Então, com isso elas ganharam muito dinheiro, mas não foi só ela não, tá? Foi a Joyce, a Márcia, a Ópera, todas elas, tá? Eu falo com toda claridade, tá, gente? A verdade, tá? Não foi só a Francesca não, foi quase, para não falar todas, eu falo quase todas, tá? Então, forrar pano, passar pano, pão forro, não dá, comigo não dá, não dá, tá? E falar dessa cafetina de Ribeirão Preto é falar de uma pessoa injusta, uma pessoa que judiou muito. E a parte disso estava o irmão dela, como vocês escutaram no áudio, o Júnior. Nossa, o Júnior batia tanto nas meninas. Gente, lembra, né? Sueli Scala e Rogério, né? Elas, muitas vezes, estão enredadas com algum familiar. Sabe, com um irmão,
com tio, que também são sanguinários, são cruéis. E são pessoas que estão aí vivas. Estão aí vivas, né? E quando qualquer ser desses que está na internet fala, só sabe falar mal de travesti, não. Esses seres são os que vocês também têm que correr. Não confie nesse tipo de ser que fala, justamente, ela só fala mal de travesti. Não, fala a verdade. Para ajudar as outras, evitar entrar no meio dessa gentalha ruim, que o único que vai fazer é acabar com sua vida. É. E eu já falo desde logo, tá? Não existe aquela que tem realmente as costas limpas. Não. Há muita coisa ruim. Há muita coisa ruim de trás delas. Desde homicídio, muitas coisas ruins, tá, gente? E eu já não falo algumas, não. Falo a maioria. A maioria, tá? Porque quem você menos espera do nosso meio foi Cafetina. Que hoje dá uma de gostosa, tranquila. Não, foi Cafetina, sim. Você foi Cafetina. Tá entendendo? Então, olha, nos dias atuais, eu não posso revisar muito, eu sei que sigue havendo coisas muito ruins nos dias atuais. Mas, sim, com toda a propriedade, eu posso falar que da minha época não escapou nenhuma que fosse Cafetina. Nenhuma. Da minha época, nenhuma. Né? As mais ralé, vamos, hoje vive talvez de pedir esmola na internet. Mas não escapou quase nenhuma. Para não falar todas, eu vou falar quase todas, foram Cafetina. Até mesmo a que você pensa que, ui, ela é tão bonita, impossível. Impossível? Tá. Segue vivendo com o teu impossível, segue vivendo no meio das tuas mentiras, mas as novinhas de agora, que não tem nem noção desse inferno, deixa elas, pelo menos, escutar e entender que casa de Cafetina é um perigo para elas. É um perigo. Ela vai pensar que ela só vai viver aí, pagar a diária dela, não. Ela vai ser endividada, seja como seja. Seja como seja, uma semijoia, ela vai meter em cima e você vai ter que pagar. Vai ter que pagar. Por quê? É a dívida. É a dívida que você tem que pagar. Eu não vou fazer nariz, eu não vou fazer... Eu só vou pôr peito e nada mais. Cuidado. Não é só isso. Para ela não compensa. Porque se fosse só para você fazer essa miséria ou diária, não enriquece Cafetina. O que enriquece as Cafetinas é as dívidas que ela enfia em cima de você. E a dívida não é só o peito, só o pomo de Adão, só, vamos, as bochechas. Não. A dívida é como eu te falei. Ela enfia um sapato em você, um vestido, tudo. Se aquilo para ela custou 100 euros, ela vai te cobrar 3 mil. Ela vai pôr todos os acréscimos 1000 por 1000 por cima. Tá entendendo? É aquela pulseira que nem de ouro é, banhada a ouro, aquele colar que pra ela, ela comprou no camelô, ela vai te enchufar. Comprou não, né? Porque as outras traz pra ela, né? É bem assim, na Elsa, né? E tudo isso, né? Porque muitas coisas que as outras roubaram, foi tudo entregue na mão da Cafetina, né? São muito babado, tá? São muito babado. Pessoal, e esse é um vídeo atroz, de Francesca de Ribeirão Preto, atroz. E hoje é Uber. Deus me livre e guarde. Eu costumo pegar bastante Uber, sim, tanto para ir para trabalhar, muitas vezes, né, quando eu tô atrasada, não me dá tempo de pegar o metrô, nem o trem, nada disso, que eu vou chegar muito atrasada, algumas vezes, né, gente, nem sempre, senão o meu salário ficaria tudo em Uber. Eu fico pensando, Deus me livre. Aí eu me negaria a pegar um Uber, porque imagina, pegar o Uber dessa pessoa. Deus é mais. Deus me livre. Tá entendendo, meus anjos? Assim que, meus amores, esse é o vídeo da Francesca. Já trago um outro também, muito mais potente ainda, não dela, de outras também, que é infinito, gente. Não existe um término, não existe, né? Eu, verdadeiramente, são milhões e milhões de vídeos, mas... Não dá pra fazer todos, né, gente? Tem que ir pouco a pouco, né? Eu tô de férias, então eu tenho que fazer gravações também de rua, eu tenho que fazer gravações de lugares pitorescos pra vocês e fazer vlogs também, que um menininho aí pediu, o Rose, um beijo pro Rose, ele adora vlogs do supermercado, né? Mas é que a coisa
É aquela coisa, né? Eu ando comprando por internet, né? Eu peço toda a compra, eles me trazem na porta de casa, né? Eu peço tudo que eu preciso, desde cerveja, tudo. Eles me trazem aqui na porta de casa, né? Então, pra que ir no supermercado, né? Eu fico pensando. Mas ele gosta, né, tadinho? Eu vou acabar fazendo. Eu já tenho vlogs de supermercado, né? Mas eu vou fazer assim porque subiu um pouco os preços, tá, gente? Não muito, né? Como no Brasil, que tem uma inflação, que Deus me livre, né? Assim que, meus amores, esse é o vídeo de Francesca, de Ribeirão Preto. Já trago outros vídeos também que... Senta, né, gente? Senta porque é babado, confusão e gritaria, tá? Um beijo, um cheiro, fique com Deus e até o próximo. Mua!